Boa noite para você que acompanha a gente aqui na página da Sou Gestão da Essência, e eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui na nossa página hoje, porque hoje a noite é muito especial. A gente vai falar sobre cinema. Cinema tá aí, é o assunto do momento, o Oscar acabou de acontecer, as emoções à flor da pele, e a gente aqui da Sou resolveu trazer as informações, as emoções, os comentários a respeito da sétima arte aqui para o nosso bate-papo. Mas antes da gente falar um pouquinho, eu queria lembrar você que quem está assistindo a gente pelo canal do YouTube, lembra de fazer a sua inscrição, se inscreve aí no nosso canal, aperta aí no sininho para poder receber nossos vídeos e ter todos os nossos conteúdos, dá um like no vídeo, tá certo? Não esquece disso e segue a gente nas nossas páginas da rede social, Instagram e Facebook. Bom, então vamos começar a nossa noite aqui. A gente tem um convidado especial, eu e o Cassiano, que fazemos parte da equipe da Sou. E você que conhece a Sou sabe que a gente gosta de falar de propósito, de essência, de encontro com a sua essência, de saber cinema. O que você quer, de cinema. A gente tem um convidado ilustre aqui com a gente hoje, o Marden Machado. Boa noite, Marden. Boa noite, Ana. Boa noite, Cassiano. Isso. Prazer estar aqui. Ótimo. Que bom, a gente está bem feliz que você está aqui também. O Marden, gente, ele é jornalista, meu amigo, e eu queria trazer um pouquinho da história dele para vocês, já para começar dizendo que ele tem muito a ver com o que a Sou trata aqui, que é essa coisa de buscar o propósito. Marden, você durante muitos anos, e a gente se conheceu aí, né, trabalhou na comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, hoje você atua no Tribunal de Justiça do Paraná, mas você conseguiu o que poucos de nós conseguem, que é trabalhar com a sua essência. Então você tem uma paixão que é o cinema, né? E você conseguiu, hoje você tem a sua coluna na Rádio CBN Curitiba, né, que é Dicas de Cinema, tem o Cinemarden no YouTube, e é referência para estudante, professores, leigos como nós, está sempre dando entrevistas sobre o assunto, sempre nos acrescentando informações a respeito de cinema, e eu imagino que isso seja para você um prazer enorme. Como é que foi essa trajetória? Gostar de cinema, eu gosto de cinema desde muito pequeno, desde sempre mesmo, por mais clichê que isso possa parecer. Mas no início da vida adulta, recém-casado, e quando a família começou a crescer, quando a minha esposa engravidou de nossa filha mais velha, coincidentemente naquele período eu trabalhava dando aula de inglês, eu trabalhava fazendo traduções e trabalho como intérprete. Não era uma coisa assim muito segura. E a minha sogra insistia muito para que eu fizesse um concurso público. Claro. Pela segurança que o concurso público me daria para o sustento da família, dos netos que viriam e da própria filha dela. Claro. Né? Ela advogava em causa própria. Claro! Ela insistiu tanto nisso que eu terminei fazendo o concurso para o TRE, fui aprovado e comecei a trabalhar. E claro, não vou negar que a estabilidade de um emprego público federal, como é o caso do TRE, dá uma certa segurança e tranquilidade, principalmente para um jovem como eu na época. Quando eu tomei posse no TRE eu tinha 22 anos, então era algo assim, seguro mesmo. Mas já naquela época... Já tinha essa necessidade eu sabia, não foi isso que eu planejei para o resto da minha vida, mas é algo que eu vou ter que conviver porque eu tenho que me sustentar e sustentar minha família. E já naquele período eu disse assim, bem, eu não vou me sustentar com a minha paixão pelo cinema, mas ela vai ser a minha válvula de escape. Sim. Vai te acompanhar. Que eu vou fazer para não pirar, Claro. literalmente. Claro. E isso que eu venho fazendo desde então. Escrevia para jornais já há bastante tempo. Depois, com o advento das novas tecnologias, montei meu site, passei a fazer comentários em rádio, montei um canal no YouTube, e uma coisa, mas sempre é como um hobby profissional, digamos assim. Porque a minha intenção é que daqui a poucos anos, quando eu puder me aposentar, eu ficar só na sala de cinema. Estava tão perto da minha aposentadoria, mas essa última reforma mudou me tudo. Pegou, então vou ter que pagar um pedágio de mais 3 anos. Mas aí a minha intenção... Pra então ficar só na pipoca. Não, até pipoca não, mas
ficar vendo filme. E aproveitei esse período todo para acumular conteúdo. Claro. Então, no meu site, eu já comentei quase 3.500 filmes, já tenho cerca de 200 vídeos postados no meu canal no YouTube, mais uma série de outros trabalhos. Então, eu usei todo esse período para preparar esse material todo. E seguindo uma máxima que uma vez o crítico literário Wilson Martins comentou comigo, o fato de eu não depender do que eu ganho com cinema, eu me sustento com o que eu ganho do meu trabalho como servidor público, né? Eu nunca precisei me submeter a nenhum tipo de pressão ou cobrança das distribuidoras ou das pessoas que lidam com cinema, porque eu não dependo disso. Então, porque se pudesse ser independente. Né? Se eu gosto de um filme, eu digo e elogio e rasgo a maior seda com todas as letras. Se for o contrário, a mesma coisa. Eu não tenho essas amarras. Isso deve ser sensacional, né? Porque você entra num estado. Me dá uma paz de consciência, assim. Eu não me vendo em última instância. Que legal. Eu, já entrando numa crítica à nossa educação, normalmente eu faço essa crítica. Que a gente é preparado para ser profissional, né? Não é preparado para ser quem a gente é. E por isso também essa dificuldade que quando a gente cresce, a gente talvez enveredar, né, para nossa paixão. E aí eu já vou encaixar o primeiro filme, jogar na roda o primeiro filme, que eu acho que tem muito a ver com isso, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Isso foi um filme comum a nós dois, quando a gente estava pensando na lista, o que a gente vai levar para o mar e tal. Esse foi um filme que foi, na Sociedade dos Poetas Mortos, fala exatamente disso, né? Você tem um mentor. Você vê que neste filme, a Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme que destaca a educação, mas não aquela educação convencional, como a escola onde a história acontece defende, mas aquela educação que busca despertar o teu íntimo, a sua essência, né? Que essa é a verdadeira educação. Aquilo entra em choque com o poder estabelecido, com o sistema. Você vê que tem um jovem que se revela poeta, tem um outro que se revela ator, mas tudo isso cria uma tensão, não só na própria escola, como familiar também, porque a família tem uma expectativa com relação àqueles filhos. Eles estão naquela escola porque aquela escola representa o ideal que os pais projetaram para o futuro. Como a sua sogra. Daquela escola acabaram saindo não sei quantos presidentes, então só tem toda isso. Eu obedeci, minha sogra seguiu o conselho dela e tá tudo certo. Numa certa medida. Eu fiz a parte que ela da me segurança, pediu, da segurança, mas atendeu a isso, eu mantive a minha sua essência, claro. Importante. O melhor de dois mundos. Agora, você sabe, vou um pouquinho atrás lá de Sociedade dos Poetas Mortos, conversando aqui, me veio uma cena de um filme da minha infância, que até não coloquei na lista, mas esse filme Sociedade dos Poetas Mortos me traz também a importância de você ter aquela pessoa na figura do mentor, do professor, às vezes é um pai, do mestre, um amigo. Meu capitão. Exatamente, que às vezes aquela pessoa que vai te dar uma diretriz e você, puxa, que te dá um norte. Que te dá um norte, né? Voltando lá na minha infância, eu tô me lembrando agora de uma cena que é do filme Noviça Rebelde, que a Julie Andrews entra num conflito, porque toda religiosa e é uma cena que ela está conversando com a Madre Superiora no convento, porque ela é altamente indisciplinada e o convento não aceita esse tipo de comportamento lá, mas enfim, ela gosta de cantar, ela gosta de criança, ela gosta do Capitão Von Trapp. E aí, quando ela vê que a coisa pode andar, ela se assusta com aquilo e vai para o convento. E a Madre Superiora... Assim, essa não é essa essência. Você não precisa estar aqui nesse convento para servir a Deus. Exatamente. Você pode servir a Deus com essa família, cuidando dessa família. E isso me marcou tanto. E assim, quantas histórias no próprio cinema ou na vida da gente, a gente tem de pessoas assim. Que às vezes, esse start, né, que dá essa
essa mudança... A Madre Superiora, no caso, foi a mentora. É, isso que eu ia falar. a mentora. Deu A importância de ter essa aquele mentora. estalo que ela precisava. E aí, enfim, Intimamente era isso que ela que ela sabia queria, que queria. mas precisava ela de uma tinha aprovação medo, também, e ela, né? exatamente, precisava que alguém dissesse, é isso mesmo, vai em frente. lindo, né? E o seu Outro filme, Marden? Fala um Quer aí. dizer um filme pra gente que tenha mexido com Olha, você? sempre, já há algum tempo me perguntam qual seria o meu filme favorito. É algo um pouco difícil, até para uma pessoa que viu muitos filmes como eu, tem muitos filmes que eu gosto imagino. muito. Mas existe um em particular que é um filme com o qual eu criei uma identificação instantânea. E desde então, isso já tem cerca de 30 anos que eu vi esse filme pela primeira vez. Era um filme que eu sempre ouvia falar, tinha curiosidade em ver, mas o filme raramente passava na TV na época e não existia ainda em VHS no Brasil. Então, Ai, era um meu filme, Deus, tô até com medo. Será era um que eu filme vi esse difícil filme? de se Eu não devo ter assistir. visto. Eu tinha visto pedaços deles que apareciam como citação em outros filmes. Em outros filmes, Esse sim. filme é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, é um filme de 1946, que conta a história de um homem que, desde garoto, sonhava em se tornar um grande arquiteto, construir grandes prédios, grandes pontes, ganhar o mundo, como ele dizia. E aí ele mora numa cidade muito pequenininha do interior, Bedford Falls. Ele, desde pequeno, começa a trabalhar, juntar dinheiro que ele quer. Quando chegar na hora de ir para uma faculdade, ele ir embora, se formar em arquitetura e se tornar esse grande arquiteto. Só que uma série de acontecimentos vão fazendo ao longo do tempo que ele nunca saia daquela cidade. Sempre quando está tudo certo para ele sair, acontece algo e ele fica, e ele fica, e ele fica. Ele termina ficando, se casando, constituindo família e tudo. E aí chega um ponto na história em que uma situação bem difícil, bem complicada, faz com que ele pense até em se matar. E é isso que ele pensa efetivamente em fazer. E aí, quando ele vai dar início a essa ação, aparece um anjo, um mentor, um mestre, que dá conversa. No primeiro momento ele não sabe que é um anjo e tudo, mas ele aparece e aos poucos eles começam a conversar e ele diz uma frase que dá um estalo no anjo. Ele diz para o anjo que a vida dele é um grande erro, que tudo deu errado na vida dele, que o melhor seria que ele nem tivesse nascido. E aí você acha mesmo que sua vida seria melhor, a cidade, todo mundo, tudo aqui seria melhor se você não tivesse nascido? Não teria feito diferença aí nenhuma? Ele assim, sim. Aí ele, tudo bem, então você não existe mais. Tá bom, seu desejo foi concedido. Eu disse, não, você está brincando? Não, você não existe mais. E aí ele começa a andar pela cidade, encontrar as pessoas com as quais ele conviviam, mas ele não existe mais. E aí ele vê como aquela cidade ficou sem a presença dele. E o anjo diz no final, que é a grande lição do filme. Aí diz assim, George, você teve uma vida maravilhosa. A sua vida tocou a vida de muita gente. E você não tendo existido, tudo de bom que você trouxe para essa cidade não existiu. Você até se emociona de lembrar. Eu sempre fico arrepiado quando lembro do filme. E aí ele pede a vida dele de volta. Olha, que importante. É uma lição de gratidão imensa também, né? De você se reconhecer. Me lembrou outro filme, indo nessa toada, A Lista de Schindler. Né? Sim, nessa mesma toada. A história de uma pessoa que faz a diferença na vida de outras pessoas. Que faz verão. E que às vezes está numa situação, porque ele estava numa situação que era até perante os judeus ali, era alguém que estava mandando, que estava na situação de controle. Né? E às vezes a gente se vê em algumas situações na vida da gente também que a gente, puxa, mas eu não queria estar nessa posição, eu não queria estar fazendo isso, porque, né? E de repente são os instrumentos, as ferramentas que a gente tem para chegar no objetivo que a gente precisa chegar. E né? no caso do Schindler, a forma como o Schindler é apresentado no início do filme é muito interessante. Você não é apresentado a ele direto, você vê uma pessoa se arrumando dentro de um quarto que você não sabe que é um quarto de hotel, você vê como um quarto, vê que é uma pessoa
que se veste bem, penteia o cabelo, passa gelzinho. um gel, e aí pega dinheiro, e não é pouco dinheiro, e aí no final vem aquela primeira pulga atrás da orelha. Você vê que ele pega um pin, um brochezinho com a insígnia nazista. Aí você já fica, né? Você já fica atrás. Pô, o cara é um nazista. Sim, você já faz aí uma... ele vai naquele restaurante, chega lá, tem um monte de gente, nazistas, e tem uma mesa bem no centro do restaurante que está reservada. Não, reservada. E aí ele começa a se enturmar, vai se enturmando. A mesa dele, que era uma mesa lá no outro canto, meio escondida, começa a crescer, a ficar cheia de gente, a maior festa. Mais tarde, quando chega o general nazista para aquela mesa reservada, aquela mesa está meio escondida, perdida no meio do salão, e a mesa do Schindler, que era aquela mesinha pequena, está cheia de gente rindo, comendo, se divertindo. Então já dá essa ideia. E o chefão nazista, o general, chega para o maître do restaurante e diz assim: o que está acontecendo aqui? Quem é esse cara? E o garçom fala assim, tipo assim: cara, você não sabe que esse aqui é o Oscar Schindler. Então ele vira completamente o jogo, e depois você sabe que tudo foi uma preparação dele para conseguir financiamento do governo nazista, conseguir influência, para construir a fábrica de panelas dele. Exatamente. Ou seja, né, soube usar também o propósito, né? O poder de sedução que ele tem. Exatamente, para cumprir uma missão que era maior do que ele. Não, né? Que depois se revelou, né? Ele empregou vários judeus na fábrica dele e terminou salvando a vida de todos eles. Sensacional, eu sempre me emociono com esse filme. Eu olhando a minha listinha aqui, depois que me toquei, depois que fiz a lista, que eu tenho, acho que uma certa queda por um certo ator. Eu já falei da Sociedade de Poetas Mortos, e outro que eu coloquei na lista foi o Pat Adams. Então você é fã do Robin Williams. E o Gênio Indomável, né? Tem mais, né? Tem mais. O Pat Adams também é bem interessante. Ele, toda a sociedade tentando que ele haja de uma certa forma, né? Um médico convencional. Aquele médico frio que lê o diagnóstico, passa a receita e acabou. Mas ele tem uma empatia enorme porque já teve do outro lado, né? Porque ele foi internado. E aí ele tem uma visão de mundo diferente. E ele quer transformar o mundo com a visão dele. Mais humana, mais sensível do trabalho do médico. E é bem bacana justamente porque ele não se dobra, né? Ele consegue, até mesmo durante aquele julgamento na universidade, falar: não, é isso aqui, e ou é assim ou não é, que não adianta eu fazer de outra forma. E no Gênio Indomável ele também é uma espécie, eu acho que é uma mistura dos dois. Ele é um terapeuta, né? Um terapeuta, meio professor, meio médico. Mas no Gênio Indomável, colocar o coitado do Will no rumo. Mas o interessante do Gênio Indomável, eu acho que é o Will mesmo. Porque ele sim também sofre toda a pressão para virar um grande físico, um grande matemático. Mas não é isso que ele é. Eu sei, é uma coisa até curiosa. E no caso do Gênio Indomável, a figura do melhor amigo dele, eu acho importantíssima. Ele é o Ben Affleck, né? O Ben Affleck. O Will, ele sabe que ele tem uma inteligência acima do normal. Que é o Matt Damon, né? Que é o Matt Damon que faz. Os dois escreveram um roteiro juntos. São ótimos juntos. Ganharam o Oscar de melhor roteiro e o Robin Williams de melhor ator coadjuvante por esse papel. E ele não lida bem com essa inteligência acima do normal que ele tem. E ele reluta em aceitar aquilo. Tanto é que por isso que no Brasil deram o Gênio Indomável, né? E chega um ponto que o amigo dele, o melhor amigo dele, o Ben Affleck, dá um solavanco nele. Diz assim: cara, eu vou continuar aqui, eu vou ser um trabalhador braçal porque eu nunca quis estudar. E eu não tenho essa competência. Eu não tenho essa Pelo amor de Deus, aproveita né? Você tem que agarrar essa oportunidade. E ele fala: sonho com o dia que eu virei aqui para te buscar, você não tá aqui, não estará aqui, né? E no final é isso que acontece. Exatamente. Que legal. Tem um outro filme aqui que eu separei, ainda falando de valores e essa coisa de buscar a sua essência, seu propósito. Ainda está emocionado, Não, Marcos? Mas isso agora é uma leve dor de cabeça que eu costumo ter de tempo em tempo, mas não é nada demais. Então. Ela faz esse olho lacrimejar. Mas eu vou te emocionar de novo agora. Não sei. Tem um filme que eu vi até ele recentemente.
e que trata desse tema também, e o que pegou para mim foi a fidelidade ao seu propósito, custe o que custar, que foi Até o Último Homem. Eu confesso que, como eu não entendo de cinema como você, eu fui assistir um filme esperando ver um filme de Segunda Guerra. E quando eu cheguei no filme, não tem nada a ver com a guerra. Esse foi outro filme que a gente dividiu, né? Não, esse é meu, esse é seu. E eu me emocionei profundamente, lógico, com todo o enredo da história do filme, mas com a fidelidade que ele teve ao propósito a sua dele. Própria essência. Ele era um pacifista que... Tudo bem, o filme explica que ele teve um trauma. Ele teve uma promessa, né? Sim. Uma ojeriza a armas. E ele, ao mesmo tempo, sabia da importância de participar daquele conflito, mas ele também não queria pegar em armas. E no final das contas foi um dos soldados mais condecorados, salvou a vida de dezenas e dezenas de pessoas sem pegar uma arma. E assim, foi ridicularizado, sofreu bullying, covarde, apanhou. E foi o único que teve coragem de ficar. Tem uma frase nesse filme que eu acho muito legal. Alguém questiona assim, porque associam muito a postura dele à questão de fé em Deus. Que no caso do filme não é só isso. Não, é algo vai muito além. maior. Mas no exército lá, muitas das brincadeiras é porque ele seria um homem muito religioso, muito crente, aquela coisa toda. E aí tem uma hora lá que eles têm aquela missão que eles têm que concluir, e alguém pergunta para ele: você acha isso possível? Você acredita não sei se em Deus, ou você tem a crença de que uma força maior de que isso vai se resolver? Ele disse: não, mas se fulano acredita, eu acredito nele. Entendeu? Ele criou essa imagem de força, de confiança nos outros membros do pelotão, que fez com que todos terminassem superando aquela dificuldade. E uma de cada vez, né? Eu acho bacana também que toda hora ele fala só mais um. Só mais um. Então assim, ele não tinha planejado algo grandioso, né? Assim, uma tarefa de cada vez. Físicas. Me dá força que ele vai, foi até o fim. É emocionante, eu chorei muito nesse filme. E assim, agora eu vou trazer um filme bem menininha, que não podia ficar fora do cardápio. E eu vou trazer, já que você trouxe um que não estava na lista, eu vou trazer um também. Um filme bem menininha que é Comer, Rezar e Amar, que também fala de propósito, né? Fala de etapas, e o que me chama a atenção no filme, lógico, é um romance, tem um fundo de história romântica aí no final, né? Mas o que me emociona no filme é ela buscar, dentro dessa guinada da vida dela, várias vertentes. E ela é uma mulher que, para muitos padrões, era uma mulher bem sucedida. Sim, exatamente. Ela abre mão de absolutamente tudo. Ela se sentia vazia, né? Não via muito propósito, muito sentido na vida dela. Manter aquele casamento. Então, ela zera. Que era com o Joaquin Phoenix, né? Agora, não era? Javier Bardem. Não, no final, mas o primeiro marido era o Joaquin Phoenix. Eu acho que não. Não era? Não então me desculpa, gente, eu tô confundindo aqui os atores. Agora eu não vou lembrar o ator que era o marido dela, mas o primeiro marido, o segundo era o Javier Bardem. O brasileiro. O brasileiro. Mas eu tenho certeza absoluta que não era o Joaquim. Então tá. Interessante que o filme todo também ela foge do estereótipo, né? E a gente vai no automático. A gente falou muito sobre isso, de que a gente vai tocando a vida no automático. E ela vai tocando no automático até a hora que ela pensa assim, não, mas isso aqui não faz sentido pra mim. Exatamente. E tem a coragem de dar a guinada, né? De recomeçar ou de procurar um outro sentido para a vida. Ou, como você colocou no começo da nossa conversa, de respeitar a própria essência, né? Sim, de ouvir. De olhar para dentro e entender quem você é, né? E aí o filme que me veio à cabeça, que eu não tinha colocado na lista, mas eu vou falar, e o Altair, quando vê o vídeo, vai me matar, porque ele tira sarro de mim, que ele diz que é um filme muito Sessão da Tarde, muito bobinho, é Poder Além da Vida, com o Nick Nolte. Sabe qual que é? Poder Além da Vida? Eu só não lembro de ter visto. Esse é interessante, com o Nick Nolte? É uma história baseada numa história real, que é um esportista, e ele está tentando ir para as Olimpíadas, e numa corrida que ele está fazendo à noite, ele para no posto de gasolina, e o Nick Nolte é um frentista nesse posto de gasolina. E começa a dar umas dicas para ele, de treinamento, de vida. Vira um coach. E vira um coach meio que um coach dele.
ele chama o Nick Nolte de Sócrates, inclusive, né? Vou tirar sarro, porque ele sempre tem umas frases assim, umas tiradas assim. E aí, é baseado numa história real. Adam, alguma coisa, o nome do personagem, que é o nome do real também, do atleta, né? E aí, o filme inteiro, o Nick Nolte meio que desconstrói ele. Mas por que você está querendo ganhar essa medalha? Né? Por que isso é importante para você? E aí, ele dá sempre os motivos errados, né? Porque você é reconhecido, porque é por causa disso. E ele meio que convence ele que aquilo não é importante. E aí ele sofre um acidente, e no final ele fala, não, agora você vai ganhar a medalha. Agora que eu desisti? E não, você estava pegando os motivos errados. Né? Você queria a medalha pelas causas erradas. Agora que você já me disse, você já mostrou que isso é um amor para você, isso é o amor da tua vida, que treinar e fazer os exercícios agora você vai. E aí tem uma reviravolta no final, ainda tem um negócio meio assim, se o cara existe, eu o cara não não vi existe. esse filme, isso é uma prova de que eu Olha não vi aqui. todos. Eu tenho em casa o DVD, eu te empresto. Mas é muito filme pra ver também, né, não tem como ver todos. Ainda bem. Achei um que o Marden não viu. Ai, que legal, o papo tá uma delícia, mas a gente já tá se encaminhando aqui pro encerramento, então eu queria aproveitar e perguntar para você, Marden, Oscar 2020, acabamos de passar por ele. O que você indica para quem está vendo o nosso vídeo, enfim, que vai acessar esse nosso bate-papo? Quais são os filmes desse ano que a gente não pode deixar de ver? E tem a ver com isso, com essência, com proposta, com propósito, né? Parasita, obrigatório, não só por ter ganho como melhor filme, mas pela história dele, pela estrutura que o diretor armou nesse grande quebra-cabeça, nesse estudo social que ele faz em Parasita. Agora tem um outro filme que ganhou prêmios técnicos, mas tem muito a ver com a proposta de respeitar a sua essência, de olhar para dentro de si mesmo. Ford versus Ferrari. Matt Damon de novo. Muito legal. É o mesmo vale para Adoráveis Mulheres, que tem a personagem da Joe e da Amy, são duas personagens que na história se percebe, são bem fiéis às suas essências, né? E o próprio 1917, que você vê dois soldados que recebem uma missão e ao longo dessa missão você vai conhecendo um pouquinho mais dele e percebe que também é outro filme que você pensa que é de guerra, mas o filme é no personagem. E o legal é que dá para assistir aqui nesse espaço sensacional, Ana, conta onde é que a gente tá aqui. Exatamente, que foi cedido aqui pelo pessoal. Estão todos em cartaz aqui no Cine Passeio. Pois é, no Cine Passeio, Marden, você é curador aqui do cinema, né? Um dos curadores, né? Então, gente, acessem aí na página do Cine Passeio, tem os vários horários, todos os filmes do Oscar estão aqui, né, em cartaz. Parasita, que venceu, vai continuar aí para as próximas semanas, né? Na 15ª semana e vai continuar. Deus não vi ainda, né? já conversei com o Mário, vou comprar meu ingresso. Então, a gente está aqui numa salinha que foi cedida, que é a salinha On Demand, que as pessoas vêm para cá e é muito bacana, cabem 12 pessoas, isso você estava me falando? Uma tela gigante do outro lado, tem não dá para ver. Tem uma tela que vocês não estão vendo, porque a gente está do lado oposto. Aqui 4K de 84 polegadas, com conexão de E o pessoal vem maratonar aqui. As pessoas costumam alugar a sala aqui para maratonar séries ou trilogias. Nossa, sensacional, gente. Um espaço cultural em Curitiba. Botar Star Wars ali. Tá fazendo um ano, né? Daqui a pouco, a inauguração, né? Final de março, um ano. Sucesso total, né, Marden? Sensacional, parabéns. Você quer deixar algum recado para quem tá ouvindo a gente? Só que venham aqui ao Cine Passeio. Filme aqui não falta. A gente tem pelo menos 8 filmes diferentes toda semana em cartaz. E tem o meu site, o Cinemarden, que é também um canal no YouTube, é fácil de achar. E também tem no programa da CBN, né? Sexta de manhã na Transamérica Light Eu sempre assisto. Sábado e quinta na CBN. Sábado e quinta. É isso aí, gente. Obrigada por ter acompanhado a gente até agora. Marden, muito obrigado por ter cedido espaço, por ter conversado com a gente, né? Trazido essa tua experiência toda em cinema e o seu propósito, né? Cassiano, obrigada. E a gente se vê numa próxima oportunidade, gente. Até. Até. Tchau.